Olá, queridos de Deus, muito bom estarmos juntos. Espero que todos os acontecimentos em torno deste evento, via internet, estejam abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família e a querida igreja. Agradeço muito a oportunidade de poder partilhar a palavra de Deus com os irmãos desse tempo tão difícil que estamos aí tentando nos ajustar, o chamado o novo normal, né? Mas partilhemos da palavra. O desafio do tema é pensarmos sobre pandemia, quando a vida nos surpreende. E quando pensei sobre esse tema, veio Tiago, capítulo 4, 13 a 17, que compartilho com os irmãos neste momento. Abra sua Bíblia ou acompanhe segundo o texto que está sendo postado aí no YouTube. Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriai em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pensemos um pouco sobre o contexto dessa escrita de Tiago. Tiago, o irmão de Jesus, o irmão do nosso Senhor, ele era líder da igreja cristã judaica em Jerusalém, mas ele escreve aos crentes espalhados em toda a Palestina, os judeus que viviam e também os judeus que viviam fora da Palestina, dispersos. Tiago, ele tinha informações de a quantas andava a igreja, os problemas enfrentados por esses irmãos, e ele, como pastor, se preocupava, se deixando usar pelo Espírito, a encorajar, a orientar esses irmãos. Era um tempo de fome, com duas classes de crentes, os crentes ricos e os crentes pobres. Os crentes ricos eram os proprietários de terras, comerciantes, e, infelizmente, pela natureza da carta, pareciam ser pessoas gananciosas, ambiciosas, focadas no ganho e sem nenhum interesse de manifestar amor, preocupação com os menos favorecidos. E os crentes pobres eram aqueles camponeses explorados, trabalhadores que se dedicavam ao serviço para os donos de grandes terras. Eram explorados por eles e mal tinham o suficiente para comida. Tiago, nesta carta, ele tem o propósito de admoestar aos seus leitores sobre a necessidade de uma vida coerente com a fé, uma vida compatível com a fé, e de modo que, mesmo enfrentando privações, os crentes permanecessem fiéis, mesmo gozando de alguma prosperidade, os crentes permanecessem fiéis, olhando para Cristo como a referência de vida a ser praticada nas relações uns com os outros. Assim ele vai admoestar aos seus leitores a se manterem sempre obedientes a Deus, mesmo em tempos de provações, como era o caso que aqueles irmãos estavam vivendo, estavam passando, porque é sendo perseverante na provação que vamos ter depois da aprovação, a aprovação de Deus, que derramará sobre nós bênçãos ainda maiores do que aquelas que Ele nos deu como suporte para atravessarmos as lutas, as tempestades e o deserto de aflição. Penso que tem tudo a ver com a nossa realidade. Também vivemos dias maus, dias difíceis, com essa pandemia
que nos surpreendeu no começo, basicamente no começo do ano, né, quando tivemos notícias que estava nesse ou naquele país, depois chega aqui e em março entramos nesse processo de distanciamento social. Mas a pandemia, queridos, como qualquer adversidade, é oportunidade de aprendizado. Quando a vida nos surpreende, nós devemos aprender com aquilo que nos trouxe surpresa, para que assim vivamos mudanças e transformações no sentido mais positivo que a vida possa nos oferecer. Mas sabemos que, infelizmente, nem todos aprendem com as lutas, com as dificuldades, porque somente aprendem aqueles que reconhecem o quanto necessitam e podem ser pessoas melhores, e podem entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E quando se tem essa compreensão, ao invés de murmurar, de reclamar, de choramingar, vai se bater a poeira, vai erguer a cabeça e dizer, bom, estou aqui, agora eu tenho que me virar, eu tenho que entender como sair da situação, como administrá-la, como suportá-la, e vou buscar criatividade, vou buscar, acima de tudo, na dependência de Deus, a sabedoria que vem de Deus, para que eu possa usar dessa situação de crise como realmente uma oportunidade de crescimento. E depois de passar da crise, eu possa me lembrar dela e pensar como eu estava antes, como a superei e como eu me encontro agora, e que eu possa olhar para mim vendo que melhorei. É uma pena que a história da humanidade, pós-epidemias, pós-pandemias, pós-calamidades, poucas foram as mudanças que efetivamente transformaram para melhor o mundo, transformaram para melhor as pessoas. O ser humano, na adversidade, até por uma questão de sobrevivência, ele logo cuida de se ajustar. Isso tem ocorrido no momento. Ouvi de especialistas na área da ciência e tecnologia, especialmente na questão da tecnologia da computação, da internet, que em 50 dias de pandemia, nós avançamos 5 anos no uso do computador, no uso dos celulares, no uso dos aplicativos, porque a necessidade nos obrigou a essa corrida para nos ajustarmos por uma questão de sobrevivência. No entanto, pouco ou nada muda no que diz respeito aos valores que determinam os comportamentos que tem a ver com o nosso caráter. Sendo assim, passada a crise que assusta, identificamos velhos hábitos, e logo que passou o medo, da doença e até da morte, as pessoas não se desvencilharam dos seus valores equivocados e pervertidos, dos seus maus hábitos. E aí pergunta-se, de que valeu essa pandemia em termos de oportunidade para que melhorássemos? E quero refletir com você que a pandemia vindo, a vida nos surpreendeu. E o que fazer quando a vida nos surpreende? Quando a vida nos surpreende, à luz do texto, nós devemos ter em mente que estamos tendo a oportunidade de sermos ensinados uma grande verdade, de que não estamos no controle de nada. Portanto, a vida nos surpreende ensinando-nos que não estamos no controle de nada, mas alguém está, porque senão seria um caos temerário, absurdo, o mundo entregue à própria sorte. Mas, na verdade, o inimigo quer que você pense assim, mas Deus mostra que Ele está no controle. E o curso da história prossegue para tudo se consumar conforme a vontade de Deus. Embora tenhamos uma liberdade como seres humanos, infelizmente a usamos mal, mas Deus ele vai aparando as arestas de maneira que
tudo está debaixo do seu controle. O verso 13 diz isso com clareza. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. É interessante que é muito comum do ser humano se achar no controle, dizer eu faço isso, eu faço aquilo, e até prever o que vai fazer amanhã, como se fosse senhor do amanhã, quando na verdade não é senhor nem mesmo de hoje. Apenas tem cada segundo, cada momento, para fazer o que lhe vier à mão e que faça da melhor maneira possível, como disse Jesus, a cada dia pertence o seu mal, porque na verdade o amanhã e toda a nossa existência está nas mãos de Deus. É interessante quando olhamos para a humanidade diante da pandemia, com tanto avanço da ciência, da tecnologia, e mesmo a humanidade sendo capaz de criar uma base espacial na Lua e até pensar em morar em Marte, só que não tem condições, é incapaz de vencer um vírus e não tem estrutura, não tem suporte para acolher aqueles que estão enfermos, gravemente enfermos, muito mais. Veja que contradição. Temos dinheiro para investir, tecnologia, para construir uma base espacial lá na Lua, uma base que possa ser habitada, mas não temos estruturas para atender os enfermos. Por isso a necessidade do distanciamento social, para que não haja um acometimento geral da população desse vírus, porque sendo necessário hospitalizar e UTI, não há estrutura, e não havendo estrutura, a morte, porque não há o atendimento devido. Mas esse é o ser humano, que pensava estar no controle, mas a pandemia veio com a vida nos surpreender e mostrar que nós não estamos no controle, mas há alguém que está. E é nesse alguém que devemos nos confiar, nos achegar a ele. Tiago capítulo 4, verso 8 a 10, vai dizer isso. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Portanto, a vida nos ensina que não estamos no controle, mas há alguém que está, e esse alguém é Deus, e é necessário que nos rendamos a ele, dizendo, Senhor, se tu quiseres, se for segundo a tua vontade, farei isso e farei aquilo com a tua ajuda, Senhor, e para a tua honra e glória. É nesse sentido que Tiago vai convidar a igreja a lembrar que, humanamente, nós não estamos no controle. As autoridades não estão no controle. Deus está no controle, mas é necessário que reconheçamos isso e nos rendamos ao seu senhorio e à sua soberana vontade. Mas prossigamos. O verso 14 vai nos mostrar que com essa pandemia a vida nos surpreende, nos obrigando a uma revisão de valores sobre o que realmente importa. Veja o que diz o texto. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É interessante que revisemos os nossos valores. O que realmente importa? O que tem guiado as nossas decisões? Qual a importância que temos dado, por exemplo, à família? Qual a importância que temos dado ao ambiente propício à convivência que depende de nós? Qual o valor das pessoas com as quais firmamos um compromisso de vida, como esposa, filhos? A importância do sacerdócio com a família, a vida espiritual em família, a vida em igreja como corpo de Cristo. Que vínculo realmente nós temos com os nossos irmãos em Cristo, as nossas relações
no contexto da igreja, são relações realmente de irmãos, de família de Deus? Na minha escala de valor, o que é mais importante? Ganhar o mundo inteiro? Achando que não vou perder a vida? Ganhar o mundo inteiro construindo e abastecendo os meus celeiros, achando que com isso eu vou garantir a minha segurança? Ou realmente eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus e que ela é muito passageira neste tempo? Ele vai dizer que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ele está chamando a atenção para a urgência da vida, a urgência dos dias, para que usemos da melhor maneira possível. Isso me faz lembrar o salmista quando ele diz em oração: Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E não há sabedoria maior do que, sob o temor do Senhor, usarmos bem cada dia que Ele tem nos dado, sabendo que cada dia deve refletir no uso o valor do reino de Deus colocado em nossas mãos, para que façamos tudo, quer comamos, quer bebamos, ou quaisquer outras coisas, para a glória do nosso Deus. Mas é importante revermos a nossa escala de valor. Quando a vida nos surpreende, como a pandemia fez, é necessário que façamos uma autoanálise e vejamos se realmente temos dado o valor devido à nossa própria vida, às pessoas à nossa volta e aos bens e talentos que Deus tem nos dado, para que não passemos a oportunidade e, chegando do outro lado, não tenhamos em nada crescido e que não fiquemos desperdiçando os valores que Deus tem nos dado, colocando eles abaixo de outros valores, que é o que o mundo tem nos proposto. Os valores do imediatismo, os valores da vaidade, do consumismo, da indiferença e até mesmo da falta de temor para com Deus. Mas o texto continua nos convidando à reflexão sobre, pensando em nós, a pandemia, e quando a vida nos surpreende, o que devemos fazer? A vida nos surpreendendo à luz do texto, nós devemos reconsiderar a nossa espiritualidade. Verso 15 diz: em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O ser humano não tem considerado muito a presença de Deus. Quando muito, alguns são daqueles do vala-me Deus. Quando a coisa está ruim, aperta e aí parece que não tem solução, aí vala-me Deus, me socorre. Mas é um vala-me Deus apenas como força de expressão, porque não importa de onde vêm as soluções, eles querem a solução, eles querem bênção, mas não querem o Deus da bênção. A vida nos surpreende, nos levando a reconsiderar a nossa espiritualidade, ou seja, Deus deve passar a ser a nossa prioridade, e prioridade no sentido ao concurso, ou seja, não é de uma lista de 1 a 10 ou a 100, ele está acima de qualquer lista, ele é aquela prioridade que determina todas as outras. Por isso Tiago vai dizer, olha, o que você deve dizer é se o Senhor quiser, ou seja, se for da tua vontade, se o Senhor nos permite vida, nós faremos isto ou aquilo. E é isso que devemos ter em mente, porque a pergunta primeira é: até que ponto, Pai, isto agrada ou desagrada ao Senhor? Jesus, em Mateus 6,33, faz essa advertência, faz-nos essa chamada e com promessa, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a verdade do Senhor apontando para que levemos em conta a nossa espiritualidade. Por vezes estamos sendo guiados pela nossa carne, pelo nosso corpo, pela tendência a esta vida, a este mundo, e não a espiritualidade que é determinante na nossa vida, intimidade e comunhão
com Deus, que é o que garante a nossa alma e faz com que subjuguemos todas as outras coisas à vontade de Deus. Tiago 4, 7 e 8, ele diz isso, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. É tempo de sermos de fato espirituais. Há uma diferença entre ser espiritual e fazer uso das coisas espirituais para o nosso bel prazer, para a nossa satisfação. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios 15 que felizes somos, miseráveis somos, os piores, se esperamos em Cristo só para esta vida. Infelizmente, alguns usam da fé, usam da espiritualidade para o deleite desta vida, totalmente desvirtuando a finalidade da verdadeira espiritualidade, que é a nossa comunhão com Deus, que é a compreensão de que tudo que Deus nos dá e nos faz neste tempo, nesta vida, até nos favorecendo com vitórias que têm a ver com este mundo, é para nos apontar que algo muito maior Ele reserva para nós. A vida abundante que Cristo nos dá é uma vida de suficiência, nos capacitando para que, em meio às lutas, às dificuldades, tenhamos força e ânimo e todo o sustento para cumprirmos a missão de crentes em Cristo, luz do mundo e sal da terra, que anuncia arrependimento e conversão, para que todos possam gozar da salvação em Cristo Jesus, esperando a volta dele. Isso é a verdadeira espiritualidade, que nos coloca em condições de servos, de adoradores em espírito e em verdade, com a vida consagrada ao Senhor, vivendo a piedade com contentamento da presença de Deus e da suficiência da sua graça em nossa vida. É esta a vontade de Deus. Portanto, a pandemia nos surpreendeu, a vida nos surpreendeu, que aprendamos a verdadeira espiritualidade, reconsiderando até que ponto estávamos realmente vivendo espiritualmente conforme os padrões da fé em Cristo Jesus. Mas o texto ainda nos favorece no verso 16, nos ensinando que quando a vida nos surpreende, devemos enxergar nossas imperfeições e limitações, que não são poucas. Diz o texto: mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. É interessante aqui pensar que quando a vida nos surpreende, ela nos faz enxergar quão imperfeitos e limitados somos, quão fracos somos. Mas, na verdade, não é para que nos vitimizemos e nos achemos totalmente incapazes e aceitemos as desgraças da vida. Não. É razão para que dependamos totalmente de Deus e creamos como creu o apóstolo Paulo, após lamentar as suas dores, seu espinho na carne, ouvir de Deus: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, e choramos, lamentamos as nossas misérias, ao mesmo tempo nós clamamos de joelhos diante do Senhor. E o salmista vai dizer que o Senhor ouve, o Senhor se inclina para nos erguer, para nos levantar, porque o Senhor quer nos aperfeiçoar com o seu amor, com o seu poder. Mas um coração vaidoso, soberbo, arrogante, achando que se basta, autossuficiente, não vai enxergar as suas imperfeições e limitações e será presa do inimigo e será refém das suas próprias limitações, das suas próprias paixões e acabará caindo, porque toda arrogância, toda vaidade, ela precede, como a soberba precede a ruína. E só não cai quem está atento, vigilante, em oração e em total dependência de Deus. Por isso é importante reconhecer que somos fracos, somos limitados,
mas maior do que aquele que está no mundo é o que está em nós, nos revestindo de poder com a sua graça, para que vençamos todas as vicissitudes da vida, todas as tribulações, as aflições deste mundo, porque estamos vencendo, porque Ele é conosco. Portanto, quando o Senhor mostra as nossas fraquezas, Ele mostra a grandeza dEle em nos pegar, embora fracos, humilhados, a nos exaltar com a vitória que Ele nos dá como seus filhos. É importante que tenhamos na pandemia esta visão. Tiago 4, 6 e 10 vai nos confirmar isso, dizendo: antes Ele, o Senhor, dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos de Deus, quero finalizar compartilhando com você a última lição desse tema, a pandemia, quando a vida nos surpreende. O que é que aprendemos com ela? O verso 17 vai nos dizer: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A vida nos surpreende, nos convertendo à essência da nossa vocação. E qual que é a essência da nossa vocação? A razão da nossa existência nessa vida é glorificarmos a Deus, fazendo o bem que Ele mesmo nos capacitou aqui, façamos. É fazer o bem ao próximo, servindo ao próximo, estamos servindo a Deus, para que esse próximo conheça a Deus e o Senhor seja glorificado. É isso que o texto está nos dizendo. Aquele que recebeu de Deus condições para fazer o bem e não faz, comete o pecado. E não fazemos o bem quando somos indiferentes às necessidades uns dos outros. Não fazemos o bem quando, tendo condições que Deus nos deu, fechamos a nossa despensa ao invés de abri-la para derramarmos graça sobre todos à nossa volta. É interessante que em meio à catástrofe, à calamidade, às crises, até por comoção, instigada pela própria mídia e, de certo modo, acaba sendo positivo, como as pessoas se mobilizam para a ajuda mútua. Só que o bem, ele não se restringe, não se resume, não se reduz a eventos pontuais, de acordo com a tragédia, com a calamidade, com a crise, com o impulso de uma comoção social. Na verdade, o bem que Deus quer que vivamos é um bem como estilo de vida, como vocação. Eu gosto quando em Tiago 1,27 ele vai dizer: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, a nossa fé, ela deve se manifestar nas obras. Conforme Efésios 2:10 vai dizer que nós somos chamados às boas obras que Deus preparou para que as façamos, que são ações de amor, que devemos manifestar uns para com os outros. Como Tiago vai mostrar sobre o que é uma religião verdadeira, porque é inconcebível que alguém diga que ame a Deus e não demonstre amor para com o seu irmão. Como também em Timóteo vamos encontrar que aquele que não socorre os da sua família, não ajuda, é pior do que um infiel, do que um ateu, do que um iníquo, porque conhece a Deus, recebe de Deus a bênção, foi amado por Deus e não manifesta, não transborda com esse amor para abençoar, a começar da sua casa, como também em Gálatas, a palavra vai nos dizer que devemos ajudar, levar as cargas e a começar de ajudar os domésticos da fé, os seus irmãos em Cristo. Então devemos ajudar a todos, a começar da nossa casa, da nossa família e a igreja, aos irmãos e a todos quantos pudermos alcançar, até aqueles que encontramos caídos nas ruas, como aquele samaritano encontrou o homem que foi saqueado, que foi roubado.
ignorado pelos religiosos da época, mas ele, movido por compaixão e por amor, fez o bem. Aquele manifestou uma reação positiva quando a vida lhe surpreendeu com aquela situação. Ele olhou para dentro do seu coração e olhou para aquele necessitado e por ímpeto, por impulso, por comprometimento foi e abençoou. Que a pandemia nos reavive esse sentimento de que o bem não é uma ação pontual, é um viver diário em amor, em disposição a fazer o bem ao nosso próximo, tendo consciência de que quando não fazemos, estamos em pecado, porque estamos indo contra aquilo que Deus nos deu como dever, como ordem, como identificação do amor dele para conosco, que deve se manifestar nosso amor também para com o próximo. Queridos, penso que esta pandemia é uma provação e a forma como estamos reagindo a ela, mantendo-nos firmes na fé em Deus e dando bom testemunho cristão, sendo obedientes ao Senhor, demonstra a qualidade de vida espiritual que temos, da nossa devoção a Deus, da nossa fé, da nossa confiança nas bênçãos que Deus garante aos que permanecem firmes nele em todo o tempo. Isso evidencia de que, de fato, o Espírito de Deus habita em nós e que nós temos buscado perseguir, nós temos buscado como alvo a imagem e semelhança com Jesus Cristo. A minha oração é no sentido de que o pós-pandemia nos permita um olhar para trás e, chegando para o presente, olharmos para a nossa vida e dizer: Pai, obrigado, porque durante essa pandemia o Senhor trabalhou em minha vida, em meu coração, dos meus irmãos, da tua igreja, e hoje nós estamos melhores do que nos encontrávamos antes da pandemia, porque o Senhor trabalhou a nossa vida. A tua graça com poder se aperfeiçoou nas nossas fraquezas, nos fortalecendo, nos dando a visão correta da vida que tu queres que tenhamos enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor não só nos deu condições para vencermos esse tempo, mas o Senhor nos usou como instrumentos do teu amor, do teu cuidado para com as pessoas, da tua paz para com as pessoas à nossa volta. E nós te louvamos por isso. Continua, Senhor, a ser conosco, que sabemos, como teu filho disse, no mundo teremos muitas aflições, mas como ele venceu o mundo, nós também estamos vencendo, e vencendo pela fé, no teu amor, no teu poder, que se manifesta em nós em todo o tempo, porque temos te buscado exaustivamente e temos tido respostas do Senhor que tem nos fortalecido. Que assim seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre as famílias da igreja, sobre a igreja, e que transborde para a comunidade como um todo, para a sociedade e para o nosso país, em nome de Jesus. Quando a pandemia vem e a vida nos surpreende, que nos firmemos na fé que temos em Deus, que faz com que não sejamos envolvidos pelas fraquezas do mundo, mas nas fraquezas sejamos fortalecidos pelo nosso Deus. Que Ele, pois, lhe abençoe.